Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje eu quero falar das 3 maneiras pelo qual eu estudo a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, neste vídeo eu quero trazer como funciona a minha leitura bíblica no meu dia a dia. Só que antes de entrar no conteúdo desse vídeo, eu quero fazer o convite. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Também não esqueça de ativar o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não deixe de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois você fazendo assim, você irá ajudar o YouTube a engajar o conteúdo com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, no WhatsApp, Facebook, Instagram, e fazendo assim você irá ajudar o irmão em sua caminhada cristã e ajudar o canal a crescer. Pois bem, eu quero falar das maneiras pelo qual eu estudo a Bíblia em meu dia a dia. Uma observação que eu quero deixar aqui é que esse método funciona para mim e talvez não pode funcionar para os irmãos, ou seja, a metodologia pelo qual eu estudo a Bíblia talvez não seja a maneira que muitos estudam. Então, cada um tem seu jeito de estudar a palavra de Deus. Então, a primeira leitura que eu faço é a minha leitura devocional, que ela se dá pela manhã. Então, como que eu faço o meu devocional? Eu não sou aquele tipo de estudante que compra aqueles livros de devocionais para ler, não. O meu devocional eu faço diretamente na Bíblia Sagrada, onde eu tiro um período para fazer uma oração e onde eu faço a leitura de 3 a 5 capítulos da Bíblia todos os dias pela manhã. Não menos do que isso, de 3 a 5 capítulos. Quando eu estou em algum determinado momento, ou na correria do serviço dia a dia, que não dá para me sentar para ler pela manhã, eu reponho essa leitura da Bíblia na parte da noite, mas não deixo de ler os 3 capítulos da Bíblia no dia a dia. Então, praticamente é isso. 3 a 5 capítulos da Bíblia pela manhã no meu devocional, acompanhado de uma leitura e talvez um hino da harpa cristã, para você ter aquele momento seu com Deus. Então, eu acho isso muito edificante e tem me ajudado bastante. Então, minha primeira leitura é a leitura devocional. Minha segunda leitura é uma leitura, podemos dizer, teológica, ou seja, é uma leitura pelo qual eu tiro agora uma disciplina ou uma doutrina da Bíblia, como, por exemplo, a soteriologia, a escatologia, ou dependendo de qual matéria seja, e começo a estudar esta doutrina. E esse estudo que eu faço, ele vai geralmente entre 1 a 2 horas, não passa disso. Mais ou menos 1 hora, 1h30, chega até 2 horas, dependendo da minha necessidade do aprendizado dessa doutrina. Então eu sento para aprender a respeito de determinada doutrina. Por exemplo, eu estou estudando a escatologia. É uma doutrina que eu tenho como base para estudar, me aperfeiçoar cada vez mais na escatologia. Então eu tiro depois do meu devocional entre 1 a 2 horas para estudar somente a escatologia, com livros de escatologia, teologia sistemática que faz escatologia, a Bíblia de estudo, talvez dependendo da necessidade, um dicionário teológico para verificar os termos. Então é dessa maneira que eu crio a minha leitura teológica, ou seja, onde eu me desbruço para estudar a respeito de determinada matéria. E detalhe, cada matéria que eu tiro para desbruçar a respeito, eu estudo geralmente de 1 mês e meio a 2 meses sequenciada essa matéria, ou seja, praticamente 2 meses somente nesta matéria. Quando eu me der por satisfeito, eu paro ela e passo por outra matéria, porque nós necessitamos sempre de estar aprendendo coisas novas. Então
Então, geralmente, de 2 meses, 1 mês e meio, nesta matéria que eu tiro para fazer esse estudo teológico, essa leitura teológica, para aprender a respeito. Então, é desta maneira que eu faço os meus estudos. E uma observação que eu vou fazer, eu não sou aquele tipo de estudante que gosta de pegar, botar assim, vamos supor, na leitura devocional, abrir um texto aleatório. Não, eu gosto de dar sequência. Se eu começar em Mateus, eu quero terminar em Apocalipse. Se eu começar em Gênesis, terminar em Malaquias, ou ler a Bíblia toda, eu gosto de dar sequência na leitura, porque isso me ajuda muito a compreender a sequência narrativa do texto bíblico, né? Então, facilita muito a minha interpretação. O terceiro tipo de leitura que eu faço já é uma leitura quando eu tenho uma obrigação de ministrar a palavra de Deus, ou seja, quando eu tenho que criar um esboço, um sermão. Então, eu me desbruço para aprender, para aplicar, né, a mensagem para o povo de Deus. Então, como que eu faço esse estudo? Geralmente é para o período da noite, onde eu sento, escolho uma temática, um tema pelo qual eu quero ministrar, ou Deus me revela uma passagem, eu estudando a Bíblia ali, que nós vamos lendo no dia a dia, e Deus sempre vai nos revelando algo novo. Então, eu sento, desbruço em cima daquela passagem, com comentário bíblico, dicionário teológico, eu gosto muito, Bíblia de estudo, tudo isso ajuda na compreensão daquele texto. Então, é dessa maneira que eu faço a minha leitura, o meu estudo para montar um sermão, um esboço. Quando eu não tenho a obrigação de pregar na semana, que é difícil, que geralmente eu prego quinta e aos domingos, porque eu sou dirigente de uma congregação, o que eu faço? Eu tiro o período que eu tinha para estudar para uma pregação e coloco uma matéria em cima. Não, hoje eu vou estudar sobre a história da igreja. Então coloco uma matéria para compreender. Por quê? Porque quando eu fechar o meu dia, eu tenho aproximadamente de 3 a 3 horas e meia de estudo, entre a manhã e a parte da noite. Amém? Então, geralmente essa é minha rotina do dia a dia. Então, eu sempre me desbruço desta maneira para estudar a Bíblia. Devocional, uma leitura teológica, uma leitura para pregação. E quando eu termino meu dia, eu me sinto por satisfeito em ter essas horas concluídas na leitura bíblica. Então, isso me ajuda muito na minha compreensão do texto bíblico, no meu caminhar teológico, e espero que os irmãos também tenham um método de estudo. Se o seu método de estudo for diferente dos meus, coloca logo abaixo nos comentários, pois talvez você tenha um método, uma aplicação do seu estudo no dia a dia, que possa me ajudar também. Então, aqui é um ajudando o outro a crescer na graça e no conhecimento. Então, meus queridos irmãos, esse é o vídeo, que Deus possa lhe abençoar, em nome de Jesus. Amém.